Olá a todos, boa noite. Muito bom poder estar aqui de novo com vocês para mais uma noite de leitura na Bíblia Sagrada. Esta noite vamos continuar em Daniel, capítulo 2, versículos 1 ao 49. O sonho de Nabucodonosor, a estátua compósita. O rei interroga seus adivinhos. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram o espírito, e isso a tal ponto que o sono o abandonou. O rei ordenou que convocassem os magos e adivinhos, os encantadores e os caldeus, a fim de que interpretassem os seus sonhos. Eles vieram, pois, e se apresentaram diante do rei. O rei lhes disse: Eu tive um sonho, e o meu espírito está ansioso por compreender-lhe o significado. Os caldeus responderam ao rei em aramaico: Ó rei, vive para sempre. Narra o sonho a teus servos e nós te daremos a interpretação. Retrucou o rei e disse aos caldeus: Seja-vos conhecida a minha decisão. Se não me fizerdes conhecer o sonho, bem como a sua interpretação, serei feitos em pedaços, e vossas casas ficarão reduzidas a um amontoado de escombros. Ao contrário, se me descobrirdes o sonho e a sua interpretação, recebereis em mim presentes, gratificações e grandes honras. Portanto, relatai-me o sonho com a sua interpretação. Eles tornaram a dizer: Quer o rei contar o sonho a seus servos e nós lhe daremos a interpretação. Mas o rei insistiu: Vejo bem que procurais ganhar tempo, sabendo que minha palavra está dada. Se não me dais a conhecer o sonho, uma só sentença vos espera. Estais, pois, combinados para inventar explicações falsas e funestas diante de mim, enquanto o tempo vai passando. Portanto, relatai-me o sonho, e saberei que podeis dar-me também a sua interpretação. Os caldeus responderam ao rei: Não há homem algum sobre a terra que possa descobrir o segredo do rei. Por isso mesmo, jamais nenhum rei, governador ou chefe propôs tal problema a um mago, adivinho ou caldeu. O problema que o rei propõe é difícil, e ninguém pode resolvê-lo diante do rei senão os deuses, cuja morada não se encontra entre os seres de carne. A essas palavras encolorizou-se o rei furiosamente e mandou trucidar todos os sábios de Babilônia. Promulgado o decreto da execução dos sábios, procuraram também Daniel e seus companheiros, a fim de executá-los. Intervenção de Daniel. Mas Daniel dirigiu-se com palavras prudentes e sábias a Arioque, chefe da guarda real que havia saído para executar os sábios da Babilônia. Assim falou ele a Arioque, oficial do rei: Por que motivo promulgou o rei uma sentença tão premente? Arioque explicou o caso a Daniel, o qual foi logo ter com o rei para pedir-lhe um prazo. Ele mesmo daria ao rei a interpretação. Daniel voltou para sua casa e comunicou o fato a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, pedindo-lhes que implorassem a misericórdia do Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem junto com os outros sábios da Babilônia. Então foi revelado a Daniel numa visão noturna o mistério. E Daniel bendisse a Deus do céu, tomando a palavra nesses termos:
E o nome de Deus seja bendito de eternidade em eternidade, pois são dele a sabedoria e a força. É ele quem muda tempos e estações, quem depõe reis e etroniza reis, quem dá aos sábios a sabedoria e a ciência aos que sabem discernir. Ele revela as profundezas e os segredos. Ele conhece o que está nas trevas e junto dele habita a luz. A ti, Deus e meus pais, dou graças e te louvo, por me teres concedido a sabedoria e a força. Tu me fazes conhecer agora o que de ti havíamos implorado, e o enigma do rei nolo dás a conhecer. A seguir, Daniel foi ter com Arioque, a quem o rei havia incumbido de executar os sábios da Babilônia, e falou-lhe assim: Não mandes matar os sábios da Babilônia. Faze-me comparecer diante do rei, e eu darei ao rei a interpretação. Arioque apressou-se a fazer Daniel comparecer diante do rei, ao qual disse: Encontrei entre os deportados de Judá um homem que dará ao rei a interpretação desejada. Dirigiu-se o rei a Daniel, que tinha o nome de Baltazar. És realmente capaz de dar-me a conhecer o sonho que tive e sua interpretação? Em resposta diante do rei, Daniel falou: O mistério que o rei procura desvendar, nem os sábios, nem os adivinhos, nem os magos, nem os astrólogos podem dá-lo a conhecer ao rei. Mas há um Deus no céu, que revela os mistérios e que dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que deve acontecer no fim dos dias. Teu sonho e as visões da tua mente sobre o teu leito, ei-los aqui. Enquanto estavas sobre o teu leito, ó rei, acorriam-te os pensamentos sobre o que deveria acontecer no futuro. E aquele que revela os mistérios te deu a conhecer o que deve acontecer. Quanto a mim, esse mistério me foi desvendado, não porque eu tenha mais sabedoria do que os outros viventes, mas para se manifestar ao rei a sua interpretação, a fim de que possas conhecer os pensamentos do teu coração. Tiveste, ó rei, uma visão. Era uma estátua enorme, extremamente brilhante. A estátua erguia-se diante de ti de aspecto terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino. De prata eram seu peito e os braços, o ventre e as coxas eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés, parte de ferro e parte de argila. Estavas olhando quando uma pedra, sem intervenção de mão alguma, destacou-se e veio bater na estátua, nos pés de ferro e de argila, e os triturou. Então se pulverizaram ao mesmo tempo o ferro e a argila, o bronze, a prata e o ouro, tornando-se iguais à palha miúda na eira do verão. O vento os levou sem deixarem traço algum. E a pedra que havia atingido a estátua tornou-se uma grande montanha, que ocupou a terra inteira. Tal foi o sonho. E agora exporemos a sua interpretação diante do rei. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu concedeu o reino, o poder, a força e a honra, em cujas mãos ele entregou onde quer que habitem os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, fazendo-te soberano deles todos. És tu que és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará um outro reino, inferior ao teu, e depois ainda um terceiro reino de bronze, que dominará a terra inteira. Haverá ainda um quarto reino, forte como o ferro, que dominará como o ferro, que reduz tudo a pó e tudo esmaga, como o ferro que tritura. Este reduzirá a pó e triturará todos aqueles.
Os pés que viste, parte de argila, de oleiro e parte de ferro, designam um reino que será dividido. Haverá nele parte da solidez do ferro, uma vez que viste ferro misturado à argila de oleiro. Como os pés são parcialmente de ferro e parcialmente de argila de oleiro, assim esse reino será parcialmente forte e também parcialmente fraco. O fato de teres visto ferro misturado à argila de oleiro indica que eles se misturarão por casamentos, mas não se fundirão um ao outro, da mesma forma que o ferro não se funde com a argila. No tempo desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, um reino que jamais passará a outro povo. Esmagará e aniquilará todos os outros reinos, enquanto ele mesmo subsistirá para sempre. Foi o que pudeste ver na pedra que se destacou da montanha, sem que mão alguma a tivesse tocado, e reduziu a pó o ferro, o bronze, a argila, a prata e o ouro. O grande Deus manifestou ao rei o que deve acontecer depois disso. O sonho é verdadeiramente este, e digna de fé é a sua interpretação. Profissão de fé do rei. Então, o rei Nabucodonosor prostou-se com o rosto por terra e inclinou-se diante de Daniel. Ordenou que lhe oferecessem oblação e sacrifício de agradável odor. A seguir dirigiu-se o rei a Daniel, dizendo-lhe: Em verdade o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois tu pudeste revelar este mistério. E o rei exaltou em dignidade a Daniel, e o distinguiu com muitos e magníficos presentes, constituindo também governador de toda a província da Babilônia, além de chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Daniel pediu então que o rei designasse a Sidraque, Misaque e Abdenego para a administração dos negócios da província da Babilônia. Entretanto, ele mesmo, Daniel, permaneceria na corte do rei. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais essas palavras que recebemos do Senhor, para, com o vosso Espírito Santo, nos ajudar a interpretar de maneira correta e assim, Senhor Deus, com este aprendizado, nos ajudar em nossas vidas diárias e nós também podermos ajudar a todas as outras pessoas. Que todos nós possamos refletir a palavra de Deus, feita a leitura esta noite. Que Deus dê a todos o discernimento para compreendê-las e aplicá-las de maneira correta em nosso dia a dia. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até a nossa próxima leitura da Bíblia Sagrada. Boa noite.